Os jogadores brasileiros são os mais negociados do mundo, e não sou eu que estou dizendo, é o Observatório da CIES que fez um relatório em maio de 2025 explicando onde estão os jogadores expatriados, ou seja, aqueles que atuam fora do local de nascimento, e os brasileiros em primeiro lugar. E aí, galera, eu sou Bárbara Nunes, estudante de jornalismo e comentarista esportiva, e eu analisei esse relatório e vou trazer todos os detalhes para você a partir dos dados, a minha leitura também sobre ele e as principais estatísticas do cenário global. Primeira coisa que a gente tem que pensar aqui é o que é o CIES, e ele é um laboratório de estatística focado em futebol, faz relatórios mensais, faz informes, né? Faz pequenos posts semanais também, tá em todas as redes sociais, trazendo estatísticas atualizadas sobre o mundo do futebol. Fez esse relatório, já é um relatório que eles fazem há bastante tempo, inclusive nesse vídeo eu vou estar usando também dados de outro relatório que eles trouxeram apenas de 2023, então todos os anos, há bastante tempo, eles estão fornecendo dados sobre onde estão os jogadores, quem são esses jogadores, para onde eles vão, e a gente consegue ter uma ideia de como o futebol é globalizado em 2025. Como eu disse, eu vou puxar outro relatório deles, que era um relatório de 2023. Eles tinham feito um recorte ali até 2023, então eu vou pegar os dados de 2020, de 2023 e 2025, e a gente vai conseguir ter um panorama do que aconteceu com os jogadores brasileiros nos últimos 5 anos. Para onde eles foram, quais são os principais países, quais países que eles deixaram de ir, por exemplo, e também tem uma ideia do cenário global, porque a primeira informação bem interessante que tem nesse relatório é de que a quantidade de brasileiros que saiu do Brasil para jogar de 2020 até 2025 foi 3.020. Aí o Brasil ficou em primeiro no mundo, né? Mas quais foram os outros países? Vem aqui comigo. A gente tem a França em segundo lugar, 2.293, Argentina em terceiro, 2.171, Inglaterra, 1.510, Espanha, 1.106, Alemanha, 1.095, Colômbia, 1.077, Nigéria, 926, Sérvia, 915 e Croácia, 855. Eu fui entender cada um desses países, porque o relatório traz todos os detalhes de cada um desses países. E o primeiro grande fator determinante para onde esses jogadores escolhem ir é a língua. O Brasil, claramente, está em primeiro lugar, e o país que os brasileiros mais vão é Portugal. É a entrada para a Europa, é uma maneira de você manter a língua, tem uma comunidade brasileira gigantesca, e aí a gente consegue desenhar um pouquinho o que é que está acontecendo no cenário mundial. Deixa eu pegar aqui só as minhas informações. Mas, por exemplo, quem sai da França, que é o segundo, vai para Luxemburgo ou para a Bélgica, e os dois falam francês. Quem sai da Argentina vai para a América Latina. Chile, Peru, Equador, Espanha. Espanha é o primeiro fora da América Latina, mas também fala espanhol. Uruguai, México, Paraguai. O primeiro país que os argentinos vão depois de todos os países que falam espanhol é a Itália, o 8º lugar de maior destino dos argentinos. Então, e aí ainda tem uma questão de raiz cultural, né? Que a gente pode entrar em mérito em outro vídeo. Mas isso é bem interessante, principalmente dentro da Europa, porque a gente tem aqui do lado, a gente sabe que a Inglaterra, eles vão para onde? Vão para País de Gales, eles vão para Irlanda. Então, a gente consegue ter uma noção de que, primeiro, é a língua. Mas isso também pode trazer alguns pontos diferentes, né? Aqui no Brasil, a gente recebe muitos estrangeiros. E tem alguns estrangeiros que estão chegando aqui com mais frequência. Por exemplo, aqui a gente tem a Colômbia. Tem jogador colombiano aqui no Brasil em várias divisões. Eu sou comentarista na Sportnet e lá a gente faz o campeonato da Série C. Um dos times da Série C, que é o Confiança de Sergipe, tem um jogador que é colombiano, o Breiner Camilo, que ele veio da segunda divisão da Colômbia para jogar aqui no Brasil. A Nigéria que está aqui, não, o Brasil não está no top 10 da Nigéria, acho que nem no top 20 da Nigéria.
Mas só aqui em Pernambuco a gente tem dois. Aqui em Pernambuco a gente tem um exemplo, eu sou de Recife, tem um exemplo que é o Sam, o jogador do time do Náutico, que veio para cá, para o América de Pernambuco, e depois foi contratado pelo Náutico, jogou no Criciúma também. E também em Fortaleza, na base do Fortaleza, tem o Fache, que é um jogador nigeriano, está no sub-20 do Fortaleza, um jogador excelente. Os dois, por coincidência, são atacantes. Então a gente vê essa movimentação, essa globalização do futebol em todos os lugares do mundo. Se você está curtindo esse vídeo, eu te peço, se inscreve aqui no canal, dá um like, me ajuda bastante, mostra também que esse conteúdo é legal para outras pessoas, a gente consegue distribuir esse conhecimento para quem curte muito futebol brasileiro e quer entender, cadê os jogadores brasileiros? Tá tudo aqui nesse vídeo. Agora que a gente entendeu o cenário global, a gente tem que entender o cenário brasileiro, né? Porque se a gente for pensar qual é o top 10 do Brasil, para onde os brasileiros estão indo? Portugal, Japão, Malta, Emirados Árabes, Coreia do Sul, Espanha, Ucrânia, Indonésia, Itália e Turquia. E aí você pode se assustar e dizer, pô, a galera vai para a Indonésia, certeza? Eu tenho um exemplo, hein? Aí para os Emirados Árabes, o que está acontecendo, assim? Antigamente, acho que existia muito a ideia de um sonho europeu, né? Das primeiras prateleiras. Só que jogar na primeira prateleira da Europa é muito difícil. E aí a gente tem que pensar que são vários jogadores de diferentes habilidades, diferentes níveis técnicos, que nem todo mundo consegue chegar na primeira prateleira europeia. Faz parte, mas todo mundo tem o mesmo sonho e quer dar uma vida melhor para sua família. Vamos pensar nesse top 10 aqui como blocos. São 6 países que estão dentro da Europa: Portugal, Malta, Espanha, Ucrânia, Itália e Turquia. Lembrando que Malta é um país bem pequenininho, fala inglês. Ucrânia, tem muitos jogadores brasileiros na Ucrânia. Eu acho que o Shakhtar Donetsk sempre mostra, né, quando a gente está vendo as competições europeias, Champions, Europa League, sempre tem muitos jogadores brasileiros. A Itália, eu acho que ali ainda tem alguma coisa de proximidade com o idioma, eu acho que ainda tem uma ideia, e também, principalmente, a alimentação, é mais fácil se adaptar. E a Turquia, que foi uma surpresa para mim também, tá nesse meio, mas que o futebol turco, os torcedores turcos têm muito amor ali, né, pelo futebol, é um futebol sempre muito vibrante. E 4 países na Ásia: Japão, Emirados Árabes, Coreia do Sul e Indonésia. No top 20, são 9 países asiáticos, um na América do Norte, que é os Estados Unidos, e aí a gente pensa no sonho norte-americano, que muitos brasileiros têm ainda, e 10 europeus. Então, a gente tem uma incidência muito grande para a Europa, a gente tem uma incidência muito grande para a Ásia, onde se pode ganhar dinheiro, um futebol que a pessoa vai receber em dólar, é menos competitivo do que o da Europa, mas que está crescendo também. E a gente vai entender que alguns desses países aqui, naquele recorte, 2020, 2023 e 2025. E o primeiro desses países, claramente, é Portugal. Em 2020, tinham 238 brasileiros lá em Portugal. Em 2023, 213. E esse ano, 182. O número está caindo. Sabe? Aí a gente pode pensar que o número está caindo por alguma questão política, alguma questão social dentro de Portugal, né? A gente sabe que existe um movimento dentro da Europa mais xenofóbico, que não quer alguns brasileiros lá dentro, pela quantidade de brasileiros. A gente pode pensar que é por isso. E a gente também pode pensar que pode ser que outros mercados sejam mais atrativos, porque Portugal, dentro da Europa, é o mercado que paga menos. Então, a pessoa pode querer ir para a Europa. E aí, Portugal, mesmo pagando menos, faz sentido. Mas se ela quiser ganhar mais dinheiro, ela pode ir para outro tipo de cultura, como, por exemplo, o Japão, que teve um crescimento nesses últimos 3 anos. Em 2020 foram 63, existiam 63 brasileiros jogando lá. Em 2023, 79. Em 2025, 88. Então, a gente está vendo uma subida progressiva aí do Japão, que tem grandes nomes, né? A gente tem Minamino, que jogou no Liverpool e está no Mônaco.
Takikubo, da Real Sociedade. Então, o futebol japonês é extremamente competitivo, é um futebol muito interessante da gente ver e que está se mostrando cada vez mais forte também para o mercado para atrair jogadores brasileiros. Se a gente passar aqui, a mesma coisa eu digo da Coreia do Sul. Foi um dos principais saltos que teve. A gente teve aqui, ó, 22 em 2020, 44 em 2023 e 67 em 2025. Então a Coreia do Sul está apostando muito nos jogadores brasileiros para poder reforçar a liga lá, aumentar a competitividade lá. E os jogadores brasileiros também estão aproveitando para poder fazer aí um dinheiro, né? Outro lugar. E aí aqui, que é a Arábia Saudita, a gente precisa pensar em outros pontos, né? É uma região que... A região como um todo, não estou dizendo a Arábia Saudita, mas ali toda essa parte mais... que não tinha tanta tradição do futebol, ela começou a ter muita tradição do futebol a partir de levar craques, de ter mais dinheiro, de ter outros caminhos para conquistar uma ascensão e uma valorização mais rápida do produto futebol. E isso passa pelos jogadores brasileiros, porque os jogadores brasileiros são muito habilidosos, independente do nível em que eles jogaram no Brasil. Isso foi da Série A até a Série D. Então, tem espaço para todo mundo, seja dentro do Brasil ou seja fora. Na Arábia Saudita, tinham 42 jogadores em 2020, 49 em 2023 e 54 em 2025. Então, outro que está apenas com curva de subida. Em Portugal, a gente viu um declínio, mas nos países da Ásia, a gente só está vendo uma subida. Os Estados Unidos. Eu achei que os Estados Unidos, quando eu fosse analisar, que ia ter uma surpresa ali pelo efeito Messi, sabe? Mas os Estados Unidos é mais difícil de entrar, é mais difícil de você ter visto. Existe ainda o sonho norte-americano de que as pessoas querem ter aquele espaço, mas nem sempre é possível. E o efeito Messi não bateu nos brasileiros da maneira como eu achava antes. Em 2020 eram 26 brasileiros só. Em 2023, 44. Em 2025, apenas 37. Então, os Estados Unidos, a gente também tem que entender os próximos cenários a partir das políticas migratórias, o que é que vai acontecer das relações políticas entre o Brasil e os Estados Unidos, se isso vai ser refletido também no mundo do futebol. Importante a gente lembrar que o futebol ele não está alheio de nada, né? Então, se na Ucrânia e Rússia, por exemplo, que os jogadores foram para lá, não jogam na Ucrânia porque está em guerra, não pode jogar em um território ucraniano. Os jogadores do Zenit da Rússia, que tem vários brasileiros jogando lá, não conseguem jogar competições europeias pelas sanções pela guerra contra a Ucrânia. Então, o futebol ele também existe politicamente, ele precisa lembrar desse ponto sempre politicamente, porque a sociedade, o futebol e a política, elas andam juntas. Aqui a gente consegue ter um geralzão do que aconteceu com Portugal aqui, com a maior queda. A maior queda aqui de Portugal, uma ótima subida aqui do Japão, aqui. Japão, o segundo mercado, né? Aqui esse terceiro mercado aqui, a Coreia do Sul, que teve o maior salto. E também o mercado da Arábia Saudita aqui. Esse último aqui em queda é os Estados Unidos. Um mercado que me chamou muito a atenção foi o mercado da Indonésia. Lá na frente a gente conversou que a Indonésia era um dos caminhos, né, que os brasileiros poderiam ir. E teve um salto espetacular. Em 2020 tinham 25 brasileiros na Indonésia. Em 2025 são 57. Mais do que o dobro de brasileiros na Indonésia nesse momento. E como eu falei, né, a gente faz a Série C lá na Sportnet e eu fiz muitos jogos do Retrô. Um dos jogadores do Retrô, o zagueiro Mendonça, saiu do Retrô e foi para um time da Indonésia. Então a gente consegue ter em diferentes graus de competição, em diferentes momentos, jogadores brasileiros indo para outros países.
Bom, é isso. Eu espero que eu tenha conseguido trazer um pouquinho do que é esse relatório, mas o relatório inteiro, se você quiser acompanhar, ele é todo em inglês, mas ele está aqui na descrição desse vídeo. Tentei trazer os detalhes, tentei trazer da maneira mais simples para você entender que tem brasileiro em todo canto do mundo, sim, mas existe um porquê, existe uma movimentação de mercado, a gente precisa entender também politicamente como as coisas podem funcionar. E bom, se você curtiu esse vídeo, eu te convido para você ver o vídeo que eu fiz da minha estreia comentando futebol europeu, que foi o jogo do Panathinaikos contra o Levadiakos pelo campeonato grego. Fechado? Te vejo no próximo vídeo.